Vamos lá, eu vou gravar essa aula para vocês, e a aula bônus Rota do DP, né? É uma aula com dicas que vão ajudar, assim, muito vocês no dia a dia, na compreensão dos principais cálculos que a gente faz na folha de pagamento, tá? Então, eu fiz essa planilha, eu vou colocar ela nessa aula, justamente para que vocês possam compreender pequenos detalhes que vocês vão aprender e a partir desse exercício, esses pontos vão ficar muito claros para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro a planilha ela tem duas abas, tá? Essa aba aqui, ela tem a tabela de INSS e a tabela de imposto de renda que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, ok? Então aqui tem aquelas dicas que eu escrevi. Então aqui é a tabela aonde vocês darão manutenção à medida que a tabela altera, ok? Todas as vezes que o governo divulgar uma alteração na tabela de INSS de imposto de renda, tem que vir aqui e fazer as devidas manutenções nas faixas, nas parcelas a deduzir, ok? Para que os valores não fiquem incorretos para vocês na aba principal aqui, que é a aba Rota do DP. Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma orientação que é para alterar somente os campos vermelhos, tá? Não alterem os outros campos, senão vocês vão desconfigurar a planilha, tá bom? A planilha não tem nenhuma fórmula assim, mas ela traz as informações que vão ajudar vocês, tá? Para que vocês tenham total condições de validar um cálculo de folha de pagamento. Então vamos lá. Bom, primeiro ponto aqui que a gente tem é a definição de algumas bases, tá? Quais são as bases? Primeiro, a base salarial, qual é o salário da pessoa. Se a pessoa recebe insalubridade, então, se ela recebe insalubridade 10, 20 ou 40%, você vai colocar o percentual aqui, ok? Então, ou ela recebe insalubridade ou ela recebe periculosidade. Os dois campos preenchidos, vai ter alguma coisa errada que ninguém recebe os dois percentuais, tá bom? Então, ou ela pode ter alguma. No normal, os empregados administrativos não possuem isso aqui, tá? Isso aqui é quem trabalha em áreas insalubres, né? Conforme a aula que a gente já teve. Então, aqui, nós temos a base para a insalubridade, que pode ser 10, 20 ou 40%. Então, você vai preencher conforme o, o dado, né? O 20 ou 40. Essa multiplicação aqui é sobre o salário mínimo, tá bom? Então, a base do salário mínimo está aqui do lado. Então, todas as vezes que o salário mínimo alterar, tem que vir aqui e alterar para o salário mínimo vigente. Então, o empregado, se ele não tem, é zero. Se ele tem periculosidade, normalmente periculosidade é 30%, e é 30% sobre o salário base, tá? Tá aqui. Então, se ele não tiver, não deixa nada, não preenche nada. A jornada de trabalho dele. Então, ele pode ter jornada de 200 horas, pode ter jornada de 220, pode ter jornada de 180. Então, de acordo com a jornada, é o que você vai preencher aqui. O padrão, né, pela CLT, são 220 horas. Tá? Então, foi o que eu deixei aqui. Mas, se for diferente, você vem aqui e altera. Dias trabalhados no mês. Aqui, se você estiver fazendo um cálculo de uma pessoa que é antiga, ou seja, ela não foi admitida no mês, então você sempre mantém 30 dias. Para qualquer mês, tá? Mês de 31, mês de 29, mês de 28, qualquer mês que é mensalista, a base de cálculo é sempre 30 dias, tá bom? Bom, se essa pessoa entrou no meio do caminho, ou no decorrer do mês, conforme a aula que a gente fez anterior, você então vai colocar a quantidade de dias trabalhados no mês. E aí, qual é a continha? Lembra a continha? É igual números de dias daquele mês. Então, se você tem um mês de 31, você vai colocar 31. Se for um mês de 30, você vai colocar 30. Se for um mês de 28, de 29, você vai colocar 28 ou 29. Então, você vai colocar o número de dias do mês, tá? Então, vamos pegar aqui um mês de julho, menos a data de admissão, e aí depende da data que a pessoa entrou, ok?
Colocar aqui no dia 14, mais um. Essa é a forma. E aí a gente vai achar a quantidade de dias que ela trabalhou naquele mês. Você pode pegar o calendário e contar no dedo, tá? Não tem problema, já falamos sobre isso. Então aqui é só para você ter uma forma prática de fazer esse cálculo. Então é dias do mês, menos a data de admissão, mais um. E aí ele vai te entregar a quantidade de dias que a pessoa trabalhou. Então, considerando que aqui trabalhou 30 dias, ok, se ela trabalhou 18, eu coloco 18 aqui, ele vai proporcionalizar aqui o salário aqui embaixo. Se ele tivesse recebendo uma insalubridade também, já colocaria proporcionalizado. Se ele recebesse também a periculosidade, também teria proporcionalizado, ok? Então, já faz automaticamente. Se é mês cheio, ele coloca valor cheio. Então, bom, se a pessoa tiver dias de faltas, você vai colocar a quantidade, um dia de falta. Se ela tiver horas de atrasos, horas, você pode colocar aqui 3 horas de atraso. Se ela tiver minutos de atraso, pode botar aqui 45. E se ela tiver DSR descontado decorrente da falta, você vai colocar aqui 1. Ou se tiver mais DSR, vai colocar mais DSR, de acordo com a quantidade que a empresa, de falta que ele tiver e que a empresa vai descontar dele. Ok? Então, esses valores aqui, você tem com base em quê? Dias de trabalhados no mês, se ele foi admitido no mês, você vai ter que pagar proporcional. Se ele tem o mês inteiro, então é 30. Dias de falta. Se a pessoa não tiver falta, é zero. Se não tiver atraso, é zero. Se não tiver horas, né, quer dizer, de atraso, é zero. Se não tiver minutos de atraso, é zero. E se não tiver falta, também não tem DSR para ser descontado. Então, é zero. Então, aqui você só preenche à medida que aquilo aconteça. Então, esses dados aqui de cima são os principais. Bom, a partir daí, o que é que a gente tem? A gente tem os dados aqui embaixo, tá? Que são os cálculos automáticos que você vai receber. Então, por exemplo, tá? Se a gente tiver que pagar insalubridade for 20% sobre o salário mínimo, ele vai jogar aqui já embaixo. Qual é o valor de insalubridade que ele tem para receber? Se ele tem, é, se ele tem periculosidade para receber, ele já vai jogar aqui embaixo a periculosidade para receber. Se ele tiver dependente, está vendo aqui, ó, dependentes de salário e família, tá? Esse SF aqui, salário e família. Ah, ele tem quantos filhos dependentes de salário e família? Ah, tem dois. Você colocar dois aqui, ele vai fazer um cálculo automático aqui, são R$ 119, que seria devido para ele, só que se o valor dele for superior ao teto que ele tem direito, que é esse aqui, ó, salário família, 59 por dependente, na remuneração até 1.754,18. Então, vamos pensar aqui que ele trabalhe, que o salário dele seja 1.500. Já vai aparecer o salário família aqui para pagar, tá vendo? Só que como o salário dele é 2.000, o salário família não vai aparecer, vai ficar zerado. Então tem uma fórmula aí para calcular isso. É, olhando aqui para outra informação importante, se você quer saber o valor da hora desse empregado, de uma hora desse empregado, está aqui, ó, 909. Se você quiser saber o valor de um minuto, está aqui. Se você quiser saber o valor de uma hora extra, 50% está aqui. Se você quiser saber o valor de uma hora, 100% está aqui. Uma hora noturna, a 20% está aqui. O desconto vale transporte da pessoa está aqui. E se ele tiver dias de falta aqui em cima, dias de falta, se eu colocar um, se eu colocar 3 horas de atraso, se eu colocar 45 minutos de atraso, se eu colocar um DSR aqui, ele automaticamente vai trazer para mim o valor da falta, o valor do atraso em horas, o valor de atrasos em minutos e o DSR ser descontado. Então, veja que você tem tudo o que você precisa para fazer o cálculo de horas extras, de adição noturna, de faltas, de atrasos, de DSR. Está tudo aqui, ok? A partir daí, o que é que você tem que fazer? A aplicação.
Ah, se eu tenho o valor de uma hora extra, quantas horas extras ele fez? 5. Então, eu multiplico esse valor aqui, multiplico por 5. É o valor que ele vai ter que receber. Ah, se ele tem aqui 100, são 3 horas extras a 100%. Então, é igual a esse valor 100% vezes 3. Ok? Bom, a partir daí eu tenho dois valores de horas extras a serem pagos. Tá? Se eu somar esse aqui mais esse aqui, eu tenho a base dele para quê? Para cálculo de DSR. Lembra? Está aqui, ó. Dias úteis e dias inúteis. Aí a gente pega o calendário lá no mês de julho, vou dar um exemplo aqui, o calendário de julho, deixa eu dar uma olhadinha no calendário aqui, e vai dar julho, tem 5 domingos. É um mês de 31, então é 26 por 5. Então tem 5 domingos, o mês de 31 tem 26 dias aqui. Somando os dois dá 31 dias, mês de julho. Então, qual é a regra? Total de horas extras. Então, eu coloco aqui igual ao total de horas extras que a gente achou aqui. E aí ele vai calcular automaticamente o valor do DSR que ele tem que receber. Adicional noturno. A pessoa fez 8 horas de adicional noturno. Então, foram 14. Você vai colocar aqui igual a 14,55 ou digital 14,55 e ele vai calcular o DSR do adicional noturno. Gente, aqui são as principais informações que você precisa para calcular uma folha de pagamento. Ah, Alex, e agora? E o desconto do INSS? Bom, o desconto do INSS vai ser mais fácil ainda do que você imagina. O desconto do INSS, a única coisa que você precisa estar atento é qual é a base do desconto, tá? Então, por exemplo, vou zerar isso aqui, deixei como exemplo, e vou dizer aqui o seguinte: vamos supor que essa pessoa aqui dessa folha não tenha nenhum adicional, tá? É o salário puro que ele vai receber. Então, qual é a base de INSS dele? Não teve nenhum atraso, nenhuma falta. Qual é a base de INSS dele? R$ 2.000. Então, qual é a base de INSS que você vai digitar aqui? R$ 2.000. Qual é o valor que ele vai receber, que vai ser descontado de INSS? 160,20. Ah, o que tem que fazer? Mais nada. Só vai jogar a base aqui e a planilha já vai calcular para você o valor do INSS. E o IR? A base do IR é o quê? A base do IR é R$ 2.000 também. Quanto é que vai ser descontado? Nada. Por quê? Porque ele ficou abaixo da tabela base. Ah, vamos supor que o valor aqui fosse R$ 3.500 o salário dele. Opa, tem um zerinho a mais. 3.500. Qual que é a base do INSS? Padrão, 3.500. Base do IR, 3.500. Qual o valor do imposto de renda dele a descontar? 106,14. Qual é o INSS? 323,06. E agora, o que faz? Faz mais nada. A folha está fechada. Você consegue conferir tudo dessa folha de pagamento. Então, a base do INSS é o único ponto que você vai ter que ter atenção. Por quê? Ela pode variar. Não dá para a gente dizer aqui que a base do INSS vai ser A mais B mais C. Por quê? Porque o B e C pode não existir. Pode ser só salário. Ah, pode ter hora extra. Então, se tiver hora extra, você vai ter que somar a base do salário mais a base da hora extra, mais a base do adicional noturno, mais a base do DSR, que achou aqui embaixo. Então, tem que somar tudo e colocar na base do INSS e ele vai te calcular total. Ok? Igual a gente fez na aula anterior, que tinha lá todos os eventos. Então, tem uma tabelinha de incidência que eu deixei na aula de encargos. E lá você tem a verba e o que incide INSS, o FGTS e o imposto de renda. Aquela tabela, ela vai te ajudar a você identificar na folha de pagamento quais são os eventos que vão compor a base. Então, você tem que pegar o salário, incide. Hora extra, incide. Adicional noturno, incide. DSR, incide. Ah, salário família, não incide. Então, não entra. Aí você vai colocar todos os valores aqui, 2.000, 10, 75 e aqui 20. Vai somar isso tudo,
Salário mais a hora extra, mais adicionando tudo, mais o DSR, deu quanto? 2.105. Você vai colocar aqui 2.105. Você vai colocar aqui 2.105. E ele vai calcular, não tem IR e ele tem INSS de 169,65. Entenderam? Então, essa aula é a aula bônus, tá? É uma aula especial, Rota do DP, para que você aprenda como achar as informações mais minuciosas de um processo, ok? Então, aqui é todos os dados que você precisa preencher de cara, ok? Se tiver variação aqui no número de dias, mudou, ele automaticamente calcula aqui para baixo. E aí você vai achar o valor de um dia, valor de uma hora, é, valor de um minuto, valor da hora extra, valor da a 50, 100, aqui, como a gente falou, o desconto de vale transporte que ele vai ter que ter. Então, tá tudo aqui. Não tem mais nada que você precisa aprender, a não ser quando existam algumas variáveis, por exemplo, auxílio creche. Aí você tem que inserir lá o auxílio creche, ver a incidência do auxílio creche, se incide para imposto de renda ou não, e colocar lá na composição daquilo que ele vai receber. Mas, no geral, a essência da folha de pagamento está aqui. Eu coloco até informações a mais, que é justamente para que são descontos de falta, de atraso, que você deve deduzir da base do INSS. Não esqueça. Lembra? Salário, hora extra, DSR, adicional noturno. Colocando as três aqui. Então, aqui, 2.000, hora extra, 150, DSR 50, adicional noturno 30. DSR adicional noturno, R$ 5. Somou tudo aqui, achei quanto? 2.235, no exemplo. Se ele teve uma falta, atrasos, DSR descontado, vamos supor que teve uma falta aqui, R$ 66. Teve atraso aqui, R$ 12. E teve um DSR descontado de 66 também. Aqui, o que a gente vai ter? 144 de desconto de atrasos e faltas e DSR. Esse valor aqui deve ser deduzido da base. Já falei isso uma vez, estou frisando porque isso é um ponto importante. Então, o que você faz? Você pega a base dos proventos menos a base dos descontos que estornam a base do INSS. Então, a base do INSS a ser utilizada vai ser 2.091. É esse valor que vai ter que entrar aqui, 2.091, para cálculo do INSS. Tá vendo? Então, essa informação é importante também vocês entenderem. Gente, essa aula é especial, tá? Quando a gente fala de rota, para aprender, para encurtar, para compreender o todo, é isso aqui. Então, com isso aqui, você vai para onde você quiser e fazer os cálculos e conferir as informações que você vai ter aí, tudo que você precisa de apoio. Tá bom? Então, a gente para por aqui e vamos aí para uma próxima aula.